UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. No UERJ Entrevista de hoje, vamos falar sobre justiça. Para nos ajudar a refletir sobre este assunto, convidamos o professor Fernando de Castro Fontainha. Fernando é professor e pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, o IESP. Possui doutorado em Ciência Política pela Université de Montpellier I, mestrado em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense e graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Professor Fernando, obrigada por aceitar nosso convite. Imagina, Eneida, eu que agradeço muito o seu convite. É um prazer estar falando aqui na Rádio UERJ, nossa querida universidade. Professor, o que é exatamente justiça? Justiça e lei são a mesma coisa? Vamos lá. Por justiça, a gente entende sempre um conceito abstrato, certo? Que eu não vou poder dizer exatamente o que é, porque justiça não é como o ângulo reto, tá? Que nós definimos com um preceito simples. Justiça, ela pende, né? Ela comporta várias definições, mas eu queria dizer que é um conceito normativo, ou seja, se orienta para o dever ser, tá? A gente poderia definir de maneira muito larga como as coisas poderiam ser distribuídas entre as pessoas com equidade. Então, um conceito clássico de justiça é dar a cada um o que é seu, tá? Isso numa larga escala, certo? Mas tem vários outros conceitos de justiça. Tá, numa larga escala. Numa escala mais média, a gente vai dizer como deve ser a distribuição dos recursos referentes a pequenos ou maiores grupos, mas aí já não é um conceito geral, né? O que é o justo em abstrato, né? O que é o justo para pessoas com deficiências, o que é o justo para negros, para mulheres, para idosos, para crianças, para gays. E numa pequena escala, e é aí que começa a confusão, a gente pode imaginar, Eneida, que, por exemplo, se você me deve R$10, é justo que você pague, né? Uhum. A gente também se refere ao justo dessa maneira. E é aí que a gente faz uma confusão muito grande entre direito, justiça e judiciário, certo? Então, a justiça seria isso, algo normativo, ou seja, orientado para o que o mundo deveria ser, tá? E o direito é algo de objetivo, ou seja, é algo escrito. Tá? O problema é que ele se torna subjetivo novamente, tá? Quando ele vai para o judiciário, que são, desde que há estados modernos, desde que há vida republicana no Ocidente e no mundo, por que não dizer no mundo, você tem um dos 3 poderes das repúblicas, que é o poder judiciário, incumbido de aplicar o direito nos casos concretos, visando sempre a justiça. A subjetividade se daria por conta dessa interpretação da lei? Exatamente, né? O direito torna-se novamente subjetivo porque ele é algo sempre impessoal. Nunca vai poder haver uma lei, Eneida, que diga se a Eneida algum dia dever R$10 ao Fernando, ela deve pagar os R$10 ao Fernando. A lei vai dizer quem deve tem que pagar e vai estabelecer um procedimento através do qual eu posso cobrar de você no judiciário, tá? Então a lei pode fazer isso. Certo? O caso concreto, que se torna um processo judicial, vai ser julgado por um juiz, tá? E subindo de hierarquia por um desembargador, por um ministro do Superior Tribunal de Justiça e, em última instância, no Brasil, por um ministro do Supremo Tribunal Federal, certo? A questão que remete novamente para a subjetividade é justamente o fato dos juízes poderem interpretar, particularmente no Brasil, isso é algo muito forte, os juízes brasileiros progressivamente foram reivindicando e ganhando, né, então uma reivindicação eficaz de interpretar o conteúdo do direito, tá? É importante frisar para os nossos ouvintes que em outras tradições jurídicas, quando um juiz interpreta a lei, né, ou o direito, significa que ele está fazendo um movimento intelectual de adequar a norma abstrata ao caso concreto. No Brasil, ele é autorizado a interpretar o sentido da norma concreta, à luz do que se chama comumente de princípios, que são extraídos de uma leitura mais geral do direito. Tem-se falado sobre um poder excessivo do judiciário. Como tem sido a relação do judiciário com os outros poderes, o executivo e o legislativo? Bom,
existe uma tese com a qual eu tenho uma parcial adesão de que o judiciário ele está em sobrecarga porque ele tem exercido competências executivas e legislativas. O que significa é que ele tem incidido com força na maneira como o orçamento público é distribuído, sobretudo, tá? E as políticas públicas são exercidas, e na produção de direito novo, certo? Então, orçamento e políticas públicas seriam competência exclusiva do Executivo, e a criação do direito novo do Legislativo, certo? São atividades diretamente ligadas à política, então a gente imagina que poderes investidos por meio de sufrágio, por meio de eleições, é que devem fazer isso. O Judiciário julgaria os casos concretos. O problema é que a gente observa uma progressiva sobrecarga do Judiciário, tá, em direção a esses temas. Então, é muito comum que o Judiciário comprometa orçamentos municipais de saúde com um conjunto de decisões. Tá? É comum que o Judiciário altere, cancele ou obrigue a instauração de políticas públicas específicas, e a criação do direito novo nem se fala. Tá? O melhor e mais constrangedor exemplo é a recente instauração, exclusivamente pela via judiciária, do casamento entre pessoas, das uniões homoafetivas no Brasil. Esse o casamento de pessoas do mesmo sexo no Brasil. Para ficar muito claro, eu particularmente sou a favor. Eu acho que duas pessoas maiores e capazes têm que ter o direito de se casar sob a lei brasileira. Né? Maiores e capazes, entenda quem está no pleno gozo dos seus direitos civis, né? Quem é maior de idade, né? No entanto, isso acontecer, essa inovação no direito acontecer pela via judiciária é algo extremamente atípico. Né? Nós temos representantes eleitos para criar o direito novo. Mas esse é apenas um exemplo dentre vários, tá? De que o judiciário ele cria direito novo, bem como altera, cancela ou promove políticas públicas e tem uma incidência muito dura no orçamento público. E essa abertura ao judiciário se daria por conta de brechas na lei? A pergunta é muito boa, porque essa palavra é uma palavra que coloniza fortemente o senso comum, ou seja, aquilo que as pessoas imaginam que é o direito, tá? Uma imagem muito clássica do profissional do direito é do advogado chincaneiro que aproveita de brechas da lei, certo? Nós não estamos falando exatamente disso, nós estamos falando da capacidade que o judiciário tem de produzir interpretações diretamente contrárias ao que está escrito na lei. Nós não estamos falando de eventuais contradições entre dois textos de mesma hierarquia. Nós não estamos falando de um caso concreto difícil de ser resolvido pelo direito existente. Nós estamos falando, para voltar ao meu exemplo, de uma Constituição, que é a nossa lei maior, que define o casamento como a união civil entre homem e mulher, e, de repente, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, esta frase da Constituição é reinterpretada. A atividade de julgar, ela se permite ultrapassar texto expresso da Constituição, e isso acontece a todo momento. Eu estou dando esse exemplo porque é um exemplo que mobilizou muitas sensibilidades e ainda mobiliza, certo? E para ficar claro, para mim é constrangedor porque eu sou muito a favor da medida, mas esse é o melhor exemplo do que está acontecendo, né? Não são brechas da lei, tá? É uma nova maneira de julgar associada a um novo contexto político e por que não dizer econômico do Brasil. Aproveitando que o senhor tocou nessa questão política, como o senhor vê a relação do judiciário hoje na política nacional? Bom, a incidência é muito, muito, muito expressiva, certo? Eu costumo chamar de a parábola judiciária uma renovação, tá, no padrão de relação entre o direito e a política, e para mim ela começa a acontecer no mensalão, tá? No processo do mensalão. Isso significa mais mediatização, isso significa a judicialização de tradições políticas. Então passou a ser algo julgável o ato de você nomear alguém, como dizem os juízes e promotores e procuradores, por critérios políticos. Isso sempre aconteceu. Isso é prerrogativa dos nossos governantes eleitos, a nomeação, e o critério é político. Então o judiciário hoje se permite a inovação de fazer um juízo negativo e de julgar com negatividade baseado num critério político para nomear presidentes de estatais, ministros, enfim, assessores, etc. As organizações políticas passam a ser vistas como algo próximo à formação de quadrilha,
certo? Então, a inovação que foi a teoria do domínio do fato para condenar vários políticos com base na presunção de que seria impossível eles não saberem de determinado esquema de corrupção ou de mal feito, ela também é uma inovação trazida pelo processo do mensalão. Mas talvez a principal seja a alta mediatização de processos que envolvem escândalo político. Tá? A antiga tradição de mediatização de casos judiciais são casos criminais que mexem com a moralidade da população. Né? Casos em que os pais matam um bebê, casos em que há um feminicídio, os famosos serial killers, né? Então esses, o bandido da luz vermelha, os irmãos Naves. Então são casos criminais que mexem com sensibilidades que eram altamente mediatizados. Agora você tem um alto espaço de mediatização, tá, de casos ligados à corrupção política, aos escândalos políticos. Tá? Mais recentemente, a coisa ela se torna ainda muito mais pujante enquanto um fenômeno sociopolítico, tá? Enquanto uma renovação no padrão de relação entre o direito e a política, com a Operação Lava Jato. A mediatização ela chega a níveis realmente impressionantes, então a mídia tem acesso privilegiado a depoimento de testemunha, conteúdo de delações. Professor Fernando de Castro, no que consiste a sua pesquisa, Os Juristas e a Crise, Usos, Mobilizações e Sentidos Políticos do Direito no Brasil? Esse artigo, ele articula esse argumento que eu acabei de adiantar para vocês, né? Que se instaurou no Brasil uma parábola judiciária, tá? E essa parábola, ela faz com que o judiciário encarne, né? Ele incorpore uma versão de si. Né? Então tem, como os juízes se veem, é algo muito interessante, né? Eles passam a se ver a vanguarda do judiciário, porque nem todos os juízes se veem assim, mas a vanguarda do judiciário passa a reivindicar uma identidade de faxineiro moral. O senhor entrevistou os juízes do STF? Veja, sim, isso é uma outra pesquisa que evidentemente dialoga com essa, porque eu produzi uma fonte, né? Chama História Oral do Supremo. Ela é uma pesquisa que eu realizei entre 2012 e 2014. Eu fui coordenador dessa pesquisa e ela consistiu na entrevista com 21 ministros e ex-ministros do Supremo atuantes entre 88 e 2013. Só que essa pesquisa, a História Oral do Supremo, as entrevistas estão na íntegra no YouTube e disponíveis em PDF e liberadas em Creative Commons tipo B, ou seja, para qualquer uso não comercial. Vocês podem fazer download, as entrevistas são bem longas. E nós falamos, na verdade, sobre a trajetória dos ministros, que evidentemente toca em questões ligadas à relação entre o direito e a política. Alguns falam sobre o mensalão. A entrevista com o Teori Zavascki, a gente fala muito sobre o mensalão, mas como eu termino em 2014, foi quando começou a Operação Lava Jato. Então, ali por 2015 foi quando ela então eu não nessas entrevistas não há depoimentos dos ministros e ex-ministros supremos sobre a Lava Jato. Entendi. Alguma coisa sobre o mensalão tem, mas muita coisa sobre a relação entre o direito e a política. Professor Fernando, para encerrarmos, em uma sociedade como a nossa, com tantas desigualdades sociais, como a justiça poderia contribuir para diminuir essas diferenças? Essa pergunta é muito difícil pela simples razão de que o sistema de justiça é um dos primeiros a naturalizar e a universalizar as desigualdades brasileiras. Tá? Na história das repúblicas modernas, as desigualdades que foram combatidas pela via do Estado, elas foram combatidas através do Estado de Bem-Estar Social. Nós vamos aos Estados Unidos e à Europa e nos impressionamos, achamos que estamos impressionados com o espírito do povo. Achamos que estamos impressionados com uma sociedade majoritariamente de classe média, onde o povo é instruído e, por ser instruído, respeita a coisa pública, respeita o próximo, e não vemos uma longa história do pós-guerra de políticas públicas direcionadas à distribuição de renda. Então, muito se critica o Bolsa Família brasileiro sem se saber que ele existe desde os anos 30 nos Estados Unidos, os anos 40 na França, na Alemanha, na Inglaterra. Né? Então, a gente está falando de políticas públicas distributivas. Creio eu que existe sim uma ideologia hoje presente no sistema de justiça que é voltada para a equidade. A mulher é hipossuficiente em relação ao homem numa relação conjugal, à luz da Lei Maria da Penha, o consumidor vis-à-vis do fornecedor de serviços e produtos, o trabalhador vis-à-vis do empregador, e isso poderia, a ideia de igualdade material, em muitos causa a impressão de haver no sistema de justiça uma ideologia voltada, sim, para a produção da igualdade social.
né? Mas creio eu que, ao contrário, essa ideologia, o que ela faz, na verdade, é transformar o sistema de justiça num grande naturalizador de desigualdades. Nada mais brasileiro, né? Professor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com o professor Fernando de Castro Fontainha sobre a justiça no Brasil. Envie suas sugestões de pauta para radioerj@gmail.com e acompanhe a nossa rádio no Facebook e no YouTube. UERJ Entrevista. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Alfredo Fará. Produção: Rádio UERJ. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE SR3.